nosso canal Papo Nada Sério. Hoje mais um vídeo da semana, dessa vez destacando a série NTI, No Tempo do Império. É isso aí. E hoje nós vamos destacar um ponto muito importante que condiz justamente com a série de episódios que nós estamos tendo durante todo o mês de novembro e agora iniciando dezembro, né? A primeira quarta-feira de dezembro, a gente também destaca na série No Tempo do Império um fato interessante, inusitado e que poucos têm conhecimento, uma vez que só falam muito, lembram muito de 13 de maio como a assinatura da Lei Áurea, e que, como já vimos, né, em episódios, em vídeos anteriores, eles não são, ou essa data em si, ela não é defendida, né, ou de alguma forma reconhecida pelos movimentos afrodescendentes no Brasil como uma data de fato que refletiria para eles um momento de resistência, mas foi algo concebido pelo homem branco que não levou em consideração alguns aspectos. E nós hoje vamos observar nesse vídeo que se pensou sim em ideias pós-Lei Áurea que pudesse beneficiar os ex-escravos. E aí vamos desmistificar alguns aspectos e trazer à tona um fato que é desconhecido, talvez, para a maioria de nós brasileiros. Beleza? Então se liga no vídeo de hoje que a gente vai abordar justamente esse assunto em cima dessa temática. Mas antes de começar, desde já, eu peço a vocês que, por favor, quem não é inscrito ainda, ó, aperta lá naquela tarjinha lá vermelha, né, de seguir, inscrever-se, inscreva-se no nosso canal, depois assiste o vídeo todo e lá no final curte e deixe seus comentários, beleza? Então já a gente volta abordando esse aspecto, o plano de Dom Pedro II no tocante a realizar uma suspensão ou um fim de escravidão com uma certa responsabilidade e medida de segurança para os escravizados. Já a gente volta. No dia 13 de maio de 1888, a princesa regente Isabel assinava a Lei Áurea, pondo fim definitivamente à escravidão no Brasil. Porém, tal lei nunca foi engolida pelos movimentos afro-brasileiros, pois ela tirava ou não especificava nenhum tipo de direitos sociais que os ex-escravizados deveriam ter após o fim oficial da escravidão. Para abordar então o tema do vídeo de hoje, a gente vai falar de dois personagens importantes. Um amplamente conhecido por nossa história, que nós temos tratado dele toda vez que nós falamos um pouquinho sobre o NTI, que é o Tempo do Império, que é justamente Dom Pedro II. Vários episódios que envolveram o nosso segundo imperador. E o outro personagem, menos conhecido, mas não menos importante, trata-se justamente do nosso querido engenheiro André Rebouças. Eu falo dele? Pois é, afrodescendente, curso superior, formado em engenheiro. Vocês sabiam que existia uma relação amistosa, de amizade, entre Dom Pedro II e André Rebouças? Pois é. Mas o que tem a ver falarmos desses dois personagens? Bom, gente, o seguinte é esse. Como o tema do vídeo de hoje aborda, Dom Pedro sim pensou abertamente, amplamente, no meio de conceder aos escravos, né, durante o período da escravidão no Brasil, já no seu final, direitos importantes que viessem a ajudá-los a recomeçar a vida pós-cativeiro, pós-escravidão. Mas o que a história em si conta, muitas vezes renega esse fato a segundo plano e às vezes nem menciona, quando se fala que a assinatura da Lei Áurea foi basicamente um tiro no pé dado pela monarquia que a curto prazo, né, 1 ano e 6 meses depois, 1 ano e 9 meses aproximadamente, levou o regime de governo no Brasil, a monarquia, a ter um fim, né, a acabar. Só que poucos conhecem o fato que nós iremos abordar aqui agora. Realmente, Dom Pedro, por ser abolicionista, todos nós sabemos desse fato, não escondemos, inclusive vídeos anteriores mostram justamente as questões relacionadas a ele, né, e nos tratos que ele tinha com os próprios cativos, e era sempre uma relação amistosa. E por essa razão, não à toa, né, André Rebouças também tornou-se um grande amigo de Dom Pedro II. E é justamente isso que vai entrar em questão aqui. Vocês sabiam que Dom Pedro pensava na escravidão, ou no fim dela, como um apoio
posterior aos ex-escravos que assim se tornariam? Pois é, isso se tratava justamente na possibilidade de arrendar a esses escravizados terras para que eles pudessem então começar uma nova vida, tendo local para morar, iriam construir, para plantar, colher e poder comercializar tudo aquilo que de fato eles viessem a produzir. Pois é, você não sabia disso, né? E tem mais. Com o crescimento desse movimento abolicionista naquela época, tá? Ele encaminhou vários projetos que caminhavam para essa direção. Só que em conversas particulares, né, em ruas de Petrópolis, quando ele mantinha contato com André Rebouças, ele passou a conhecer um pouco mais as ideias do Rebouças com relação à forma em que haveria uma espécie de reforma agrária que iria beneficiar diretamente esses ex-escravizados. E ele se baseou em estudos que ele havia feito e pesquisas que apontavam uma maneira, né, em que essa questão havia sido solucionada na Romênia, para na Europa, né, que também existia ou houve escravidão. E lá o que aconteceu? O governo estudou uma forma de vender parceladamente terras a ex-escravizados para que eles pudessem então recomeçar a vida. E, ao ter essa ideia em mente, ele repassa para Dom Pedro e, tendo conhecimento de que Dom Pedro também tinha uma ideia de reforço, tá, do projeto que indicaria a Lei Áurea como o fim da escravidão no Brasil, ele mostrou interesse na ideia e procurou meios de estudá-la e colocá-la em prática, né? Então, isso mostra justamente que o fim da escravidão no Brasil não foi tão mal pensada assim. Ela foi mal executada, porque não se levou em consideração estudos posteriores que pudessem viabilizar uma sustentação de vida para esses escravizados. E, como estamos vendo aqui agora, Dom Pedro pensou nisso, né? E se aliou aí ao André Rebouças para tentar, de fato, viabilizar esse projeto. E interessante que, de acordo com o diário que Rebouças mantinha, Dom Pedro II via como modelo para o Brasil também, né, diferentemente do que muitos estão alegando, a questão relacionada a essa doação de terras, né, que seria não dada de mãos beijadas, mas seria facilitado o acesso através da compra, né, parcelada que eles teriam em relação a isso. Aí junta-se aos dois a questão da ideia, já citada, da própria Romênia, que aboliu a escravidão, conforme eu disse aqui, e passou a vender terras improdutivas a esses ex-escravos. Dom Pedro II, inclusive, né, ele chegou a confessar ao próprio Rebouças que ele brigou, né, com a filha, com a princesa Isabel, após a sua volta ao Brasil em 1888, pelo fato dela ter assinado, né, a abolição, a Lei Áurea, sem de fato esperar uma posição com relação a essa questão. Nós, inclusive, temos um vídeo que trata essa questão, que responde o porquê dos movimentos afro-brasileiros não terem adotado o 13 de maio, tá, como uma data que refletiria uma forma de resistência, já que foi a data que oficialmente se encerrou ou passou a encerrar a escravidão no Brasil. E foi muito bem tocado nesse aspecto, né? Faltou toda uma estruturação. Nós citamos aqui a questão do acesso à terra, que viabilizaria um problema. Para onde eles iriam depois que a escravidão tivesse terminado? Então, já tendo certo, né, destino, que eles teriam acesso a terras improdutivas, pagando, né, um certo valor mais facilitado para adquiri-las, eles teriam como ter uma moradia, construir suas casas, ter um local para plantar, poderiam colher, tirar o que iriam consumir e o restante comercializar. Então eles teriam justamente um direcionamento no aspecto social e econômico para poder sobreviver. E teriam posse de algo que seria deles, né? Mas aí você questiona, mas por tudo que eles fizeram, por tudo que eles sofreram, essas terras não mereceriam ser doadas ao invés de vendidas? Bom, gente, eu citei apenas aqui o fato de tanto Rebouças como Dom Pedro II terem conversado acerca do modelo de pós-escravidão, tá, uma reforma agrária feita na Romênia. Isso não quer dizer que a reforma
em que eles pretendiam ou sugeriram fazer aqui seriam idênticas à da Romênia. Partiu de um pressuposto, eles precisavam de um modelo, de uma base, e aí essa foi usada como referência. Mas o fato é que, independente do que eles fariam ou não, a gente desmistifica a ideia de que não havia dentro, né, do roteiro, do contexto original da Lei Áurea, que acabaria com a escravidão, uma proposta, tá, de autossustentação econômica para esses escravizados. E aí nós vimos que tanto Dom Pedro II como André Rebouças, eles compartilhavam, comungavam dessa ideia, desse objetivo. Mas aí ficaria faltando dois. O vídeo que nós fizemos há 2 semanas atrás trata justamente sobre essa questão, né? O que mais poderia ser feito? Logicamente que depois da escravidão eles não tiveram acesso à forma de trabalho, né, no aspecto social e econômico, que seria justamente terras que eles pudessem obter para poder plantar, colher e comercializar, e aí viabilizaria uma questão que seria a econômica, social e econômica, mas também falamos da questão do acesso, tá, à educação, que seria basicamente algo importante para que também os escravizados pudessem se inserir na sociedade brasileira em igualdade de condições, tá certo? Mas nesse aspecto aí, a gente não vai falar nada hoje. Vamos pesquisar mais um pouquinho para saber se havia algo que apontava nessa direção. O que, de fato, quis trazer atenção para vocês foi justamente essa suposta, tá, ideia que tanto Dom Pedro II como André Rebouças tiveram para trabalhar a questão da sustentabilidade pós-escravidão no Brasil, coisa que infelizmente não aconteceu. A Lei Áurea foi assinada, né, podemos dizer que pela forma como aconteceu foi quase que a revelia de Dom Pedro II, tanto que o Rebouças aí que a gente citou ainda há pouco em seu diário, ele justamente descreve, né, o momento que Dom Pedro acaba brigando com sua filha, Princesa Isabel, por conta dessa não estruturação, né, social, econômica, tá, que esse plano poderia ter dentro do contexto da Lei Áurea. E, com certeza, se isso tivesse acontecido, talvez nem estaríamos tratando dessa questão aqui hoje. Beleza? Bom, esse foi o fato que ocorre diretamente, né, no tempo do Império, quer dizer, a ideia em si existiu, porém o plano não foi colocado em prática, uma vez que a lei foi assinada sem esses indicativos, né, sem essas ressalvas que seriam muito importantes para os ex-escravizados, se de fato elas estivessem contidas dentro do texto original da Lei Áurea. Beleza? Então, quero agradecer a vocês por mais essa atenção dada ao nosso vídeo, tá? Pedir que vocês deem um like lá no final, né, se gostaram, logicamente. Deixe seus comentários, dando sugestões sobre o que nós poderemos fazer ou falar nos próximos vídeos. Beleza? Então, ó, um forte abraço para vocês, um beijo e até a próxima quarta-feira com mais um vídeo, o vídeo da semana, no nosso canal Papo Nada Sério. Voltando então à série que nós iniciamos em novembro, né? Mãe África, os caminhos que a trouxeram ao Brasil. Estamos chegando nos momentos finais e na próxima semana, na próxima quarta-feira, teremos então o penúltimo capítulo da série. Não deixe de assistir, tá bem? Um abraço, tchau!